Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos. Os jogos teremos hoje no dia 11/2/2024, apenas duas partidas Heat, Celtics e OKC contra o Sacramento Kings. Então a gente decidiu dar essa moral para quem é membro do nosso canal e para quem é membro do nosso grupo VIP, vídeo exclusivo para vocês com as nossas análises e principais palpites dessas duas partidas. Então, sem enrolação, quero agradecer vocês aí por conta desse suporte que vocês dão para o nosso canal e para o nosso projeto VIP e também o canal no YouTube continuar existindo, beleza? O primeiro palpite do dia vai ser entre Miami Heat e Boston Celtics. Aqui nós vamos trabalhar com um handicap positivo de mais 9.5 favorável ao Miami Heat. Isso porque a gente acredita que o Miami pode fazer jogo duro diante desse Boston Celtics, que sim, é favorito, mas o mercado deu uma odd que eu considero um pouco exagerada para uma vitória simples. Então, entre ficar na vitória simples e no HC positivo do Miami, eu vou ficar favorável ao time da casa, um time que se motiva muito nesses jogos grandes. Também tem no seu principal, a sua principal estrela, digamos assim, o Erik Spoelstra, seu treinador. Sim, a gente tá falando daquele que pra mim é o melhor treinador da NBA, um estrategista nato, e a gente tá falando de um Miami Heat que a última vez que eles jogaram foi no dia 7 contra o San Antonio Spurs e antes disso contra o Magic. Então ele teve tempo para criar uma estratégia, para bolar algo interessante para poder fazer um jogo competitivo contra esse Boston Celtics. Então um dos melhores elencos da NBA, um dos melhores 5 iniciais também, mais um treinador que ainda tá no seu segundo ano e que muitas vezes mostra alguns erros ali, né, de iniciante, digamos assim. Claro, ele tá melhorando, é um treinador que tá no topo aí da NBA nesse momento, mas muito por conta do seu time também. Só que acima de tudo a gente tá falando de um Boston Celtics que recentemente não conseguiu ter tanto sucesso na hora de cobrir esse HC. Como eu disse para vocês, o Miami Heat é um time que gosta desses jogos grandes. E hoje, como a gente tem uma rodada isolada, esse jogo aqui, esses dois jogos, né, serão transmitidos para uma parte maior ali, né, dos americanos. Então esse é o tipo de jogo em que os jogadores querem se mostrar, querem se provar. E diante de um Boston Celtics que para muitos é disparado o favorito da Conferência Leste, o Miami Heat vai vir com a melhor estratégia, com seus principais jogadores jogando o melhor basquete possível para pelo menos equilibrar as coisas. Nos últimos 10 jogos contra o Boston Celtics, 5 vitórias para cada lado, porém as vitórias mais pesadas, digamos assim, vieram por parte do Miami Heat, já que a gente está falando de jogos que aconteceram nos playoffs, no mata-mata. Só quando a gente fala desse handicap positivo, eles conseguiram cobrir na penúltima partida que aconteceu nessa temporada, uma das duas também, e eles cobriram também antes, aqui nesse dia 27/5/2023. Então, a gente tem 70% das partidas o Miami Heat conseguindo cobrir esse handicap de mais 9.5. Eles vencendo pelo menos metade. Um Boston Celtics que nos últimos 7 jogos, eles venceram 5 jogos, perderam 2, mas só conseguiram cobrir esse handicap contra a equipe do Memphis Grizzlies. Contra o Atlanta Hawks e o Washington Wizards eles não conseguiram, Indiana e New Orleans Pelicans também não, e são alguns times aqui nos quais eles são bem superiores e eles pelo menos deveriam ter coberto. Vencido com mais tranquilidade. Então, a gente tem um sinal de alerta e preocupação aqui por parte do Boston Celtics, que pode, apesar de vencer hoje, não mostrar o seu melhor basquete. Eu diria que nesse momento da competição, eles têm o elenco deles ali fechadinho, com o Xavier Tillman, mas ainda é um time que volta e meia complica jogos que não deveriam ser complicados. Que, repito, eles não conseguiram cobrir esse handicap em 3 dos últimos 4 jogos. Beleza? Agora, vamos falar aqui a respeito da próxima partida. Nós estamos falando aqui de OKC e Sacramento Kings. O meu palpite para essa partida vai ser um over na pontuação total. A gente está falando de um Oklahoma City Thunders que jogou ontem. Eles devem estar cansados. É a melhor defesa que a gente tem nessa partida, ou seja, a nossa única preocupação. Só que como eles estão cansados, a defesa deles deve estar um pouquinho mais frágil e exposta para o Sacramento contribuir nessa linha de pontos. Acima de 234,5 pontos totais é o meu palpite. O OKC nos últimos 4 jogos, eles superaram essa marca aqui nos últimos 3 consecutivos e só não superaram aqui em 232 pontos contra os Hornets, que é um dos piores ataques da NBA, então eles não tiveram muito como contribuir com essa pontuação. O último confronto que essas franquias tiveram, a gente teve mais de 250 pontos marcados, partida que aconteceu no mês 12 de 2023. A gente também está falando de um Sacramento Kings que nos últimos 5 jogos fizeram jogos muito bem pontuados. A gente ultrapassou essa marca que a gente busca para hoje nos últimos 5 jogos consecutivos, mesmo eles tendo enfrentado o Cleveland, o Chicago Bulls e o Detroit. Times que têm grandes características under. O Bulls é um dos times mais lentos da NBA e um dos piores ataques. O Cleveland é uma das melhores defesas e um dos times mais lentos. E o Detroit é um dos piores ataques. E mesmo assim, a gente teve aqui uma combinação de pontuação alta.
A gente tá falando aqui de dois times que também podem acelerar o jogo, podem jogar num ritmo interessante. O Oklahoma e o Sacramento são o 10º e 11º times mais rápidos da NBA, e o Oklahoma é o 5º melhor ataque por 100 posses de bola, sendo também um dos times que mais exploram ou melhor aproveitam, né, as bolas de 3, sendo o 3º em eficiência, enquanto que o Sacramento é o 3º com mais bolas triplas convertidas. Então a gente tem um cenário aqui bem over interessante para essa partida de hoje. Claro, pode não bater, como todos os outros palpites, mas a questão aqui não é se o Miami Heat vai vencer ou perder, se o jogo do Thunder e Kings vai ser over ou under. A questão é onde vale mais a pena a gente se arriscar. Então os meus palpites para hoje, aqui, para quem é membro do canal e também para quem é VIP, vai ser handicap positivo do Miami Heat, ou seja, a gente pode perder por até 9 de diferença ou menos, só não pode perder por 10 ou mais, ou a gente pode vencer a partida também. E Oklahoma versus Sacramento, a gente vai aqui de acima de 234,5 pontos, a gente espera pelo menos 35 pontos nessa partida para garantir o nosso green. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã teremos uma rodada mais completa com os nossos análises e palpites completos lá no YouTube e também com palpites exclusivos para quem é VIP do canal. Muito obrigado pela sua audiência e falou!